Todo mundo sabe que desde as primeiras temporadas de Dama Total, conhecemos os famosos vencedores de cada temporada. Odiados, amados e tudo mais. Só que conforme o desenho foi sendo exibido em vários países diferentes, perceberam que os finais não eram exatamente iguais, e que cada país tinha o seu vencedor, tipo na final de turnê mundial, em que no Canadá o Alejandro foi vitorioso, mas aqui no Brasil assistimos a final de Heather. Isso gerou uma enorme confusão entre os fãs do desenho, que até hoje especulam quem venceu de fato cada temporada. E hoje, meus amigos, estaremos aqui para confirmar de fato quem venceu cada temporada, com coisas ditas pela produção, teorias e alguns outros fatores. E eu vou deixar bem explícito quais são teorias de verdade da minha cabeça e quais foram devidamente confirmados e são canônicos. Mas antes, eu tô tentando algo novo no canal recentemente, que é o Live Pix, que nada mais é do que uma forma de vocês apoiarem o meu conteúdo e ajudar o canal a ter mais vídeos. Lendo o código QR que está aparecendo aqui na tela, ou acessando o link que está na descrição, vocês poderão enviar qualquer quantia para mim a partir de R$1 com o próprio Pix, e enviar uma mensagem escrita para mim ou um áudio de personagem. Então, caso você queira me ajudar e dar uma força, link na descrição de todos os meus vídeos. Agora chega de mendigar! Prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Dama Total. Antes de começarmos a lista, existe algo muito importante que temos que pontuar. Muitas pessoas dizem por aí que os vencedores canônicos de Dama Total são aqueles que venceram no Canadá, por ser o país em que o desenho foi feito. Mas isso é um mito, nunca foi confirmado pela produção que os vencedores do Canadá são os oficiais. Na verdade, a produção confirmou que a maioria dos finais são válidos, e vai de cada um escolher o seu personagem favorito de acordo com o seu gosto pessoal. A ideia dos finais alternativos foi para evitar que soubessem com 100% de certeza quem venceria cada temporada, e para agradar o máximo de pessoas possíveis. Não existe vencedores canônicos de fato, só temos algumas poucas exceções, que é o caso do primeiro da lista. Na final de Ilha dos Desafios, Gwen e Owen disputaram o prêmio final, e o Owen foi o grande vencedor da temporada, não só no Canadá, mas também no Brasil e na grande parte dos países. Se eu não me engano, a Gwen foi vencedora apenas em uns 2 ou 3 países. E de fato, o Owen foi o vencedor canônico de Ilha dos Desafios. Tanto que na época, os produtores confirmaram isso em uma entrevista dizendo que gostavam bastante da ideia dele sendo o vencedor oficial, porque ele não se importava em vencer. E muito tempo depois, com a estreia da segunda temporada do reboot, tivemos a participação especial de Owen em um dos episódios. E nele, muitas vezes, o Owen era chamado de campeão. Então sim, o Owen é o vencedor canônico de Ilha dos Desafios. Na segunda temporada, não temos uma confirmação de quem venceu, se foi a Beth ou o Duncan. E eu vejo muita gente dizendo que a Beth foi quem venceu, porque no especial de Caça à Celebridade, que se passa após o final de Luzes da Maçã, a Beth é presa durante uma viagem com a Lindsay e paga a fiança com o prêmio da temporada. Mas isso não é totalmente verdade. No episódio em questão, é dito que os seus pais tiveram que vender o carro para ajudá-la. E eu acho que ela não teria gastado 1 milhão tão rápido assim em uma viagem para a França, mas só acho. E mesmo que ela tivesse supostamente juntado o seu prêmio com o valor do carro, eu acho que isso seria muito improvável e isso nem sequer foi mencionado. E realmente, pode ter tido alguma versão que afirmava que ela venceu, mas eu procurei muito e não achei. O que pode ter acontecido é que existiram 2 versões desse episódio, e em uma delas afirmava que a Beth era vencedora. Isso acabou se espalhando e virou uma verdade. Mas uma coisa importante que temos que falar é que os especiais de Dama Total se adaptam ao vencedor, igual no especial da ilha, que tivemos 2 especiais com um início bem diferente. Um em que o Owen era o vencedor e outro em que a Gwen era a vencedora. Mas como em Luzes da Maçã não tivemos uma confirmação de fato como foi o Owen sendo canonizado como vencedor, só resta especular. Na minha opinião, o vencedor dessa temporada foi o Duncan, porque ele era muito mais comunicativo e envolvido no jogo social do que a Beth, e eu duvido muito que a Heather votaria na Beth para vencer. E a Gwen com certeza votou no Duncan, mesmo que ela tenha dito que o seu voto era imprevisível. Basta olharmos a expressão dela após o Duncan dizer o que faria com o dinheiro caso vencesse. Eu tenho pensado bastante no quanto essa gente do Greenpeace é maneira, porque eles sequestram navios e são presos a todo momento. Vou doar uma parte dos meus ganhos para eles. Isso é incrível, Duncan. Obrigada, eu acabei de decidir o meu voto. E também
Como vocês acham que ele pagou os advogados contra Courtney? Na terceira temporada de Turnê Mundial, eu realmente não me importo tanto assim com o vencedor. Por mais que eu goste muito da Heather, mas entre ela e o Alejandro, os dois mereciam bastante. Tanto pela evolução de Heather e aquela estratégia incrível para derrubar o Alejandro, tanto pelo jogo e pela lista imensa de eliminações que o Alejandro acumulou durante a temporada. Heather venceu em alguns países, e Alejandro também. Ficou bem dividido. E como os dois finais são bem plausíveis, fica difícil deduzir alguma coisa. Muitos pensam que foi a Heather pela sua participação especial na Vingança da Ilha, em que ela insiste em ter sido roubada, sugerindo que o Ezequiel roubou a sua mala no final da temporada, coisa que só acontece no final que ela vence. Mas essa fala ainda deixa muito em aberto. Uma possível confirmação de fato pode ter sido dada em Só Estrelas, em que no episódio 9, a surpreendente aparição de Zack, quando o Chris é capturado pelo Ezequiel, ele diz para ele: "Você está bravo porque eu te joguei em um vulcão?" E isso pode ter sido uma confirmação de que Alejandro venceu, já que no final de Heather, ela pega a maleta em suas mãos e o Ezequiel tenta roubar dela, sem a interferência de Chris. Mas no final do Alejandro, o Ezequiel tenta roubar a maleta das próprias mãos de Chris. E assim, no meio da briga, o Chris acaba soltando a maleta e o Ezequiel cai no vulcão. Então assim, ou isso foi um erro de continuidade, já que a Heather disse uma coisa e o Chris disse outra, ou ela se sentiu roubada porque o Alejandro venceu a temporada. Na Vingança da Ilha é bem fácil de deduzir. Cameron, e uma pequena pista sobre isso aparece em Só Estrelas, aonde a Gwen menciona que está surpresa por Relâmpago ter chegado à final. E como ela tocou nesse assunto, não faz muito sentido ela dizer ter chegado à final e não ter ganhado. Então ela sugere que ele perdeu. Mas isso não é uma prova concreta. No final de Cameron, também sabemos o que aconteceu com o dinheiro dele. Ele o dividiu. Então isso não precisava ser mencionado em Só Estrelas e explica por que ele voltou para o jogo. E o final dele também encerra muito bem a história e faz muito mais sentido. Com ele chegando na final e dividindo o dinheiro, é o final que o Dema Total sempre trouxe com o bem vencendo. E todos terminando felizes, já que até o Relâmpago recebe parte do dinheiro. Em Só Estrelas, a gente liga realmente para quem venceu? É uma final entre namorados e também nunca mais os vimos em temporadas futuras. Portanto, as únicas coisas em que podemos nos basear é o que está no episódio e nas nossas preferências pessoais. No final em que Mike vence, quando ele e Zoe estavam muito próximos de vencer, o chefe atira bolas de almôndegas dele, e ele desvia de todas e o chefe mira na Zoe, o que faz o Mike ver uma brecha e conseguir pegar a espada e vencer a temporada. Já na final de Zoe, acontece quase que a mesma coisa. Só que ao invés do chefe ignorar o Mike após ele desviar das bolas, o Mike o provoca e o chefe foca ainda mais nele. Assim a Zoe pega a espada e vence a temporada. Assim, a final de Zoe faz bem mais sentido em muitos fatores. Primeiro que o Mike não tinha nada para se proteger, diferente de Zoe. E tudo bem, ele tinha as habilidades de suas personalidades. Mas aí, ele provoca o chefe e se torna um alvo. E isso é algo que ele herdou de suas personalidades. E também faz muito mais sentido. Essa confiança que ele teve para desafiar o chefe, com certeza foi coisa do Victor ou do Chester. Fora que a final de Zoe tem uma animação original e mais longa, que não está no final de Mike. Então, na minha opinião, a Zoe venceu. Sobre a final de Sky e Shaw, eu realmente acho que a final de Sky faz muito mais sentido, porque a vitória dela simplesmente fecha todo o ciclo da temporada e encerra o enredo de ambos os finalistas. Sky sempre quis vencer, ela foi feita para isso, e com ela vencendo, ela realiza o seu sonho, ficando muito feliz. E o Shaw termina bem se resolvendo com Jasmine. No final de Shaw, quando ele vence, a Sky nem sequer tem uma fala depois disso, mostrando que eles não sabiam como seguir com a conclusão da história dela. Então, para mim, a Sky venceu a nova ilha. Em A Corrida Alucinante, as vencedoras são as cadetes de polícia. Não tem como dizer que os surfistas tinham chance. Pelo menos, na minha opinião. Na última etapa do desafio, em que eles deveriam correr até a última área de relaxamento, as cadetes estavam bem mais na frente. E levando em conta que elas tinham um treinamento físico, não tinha como eles vencerem elas em uma corrida. A diferença era gritante, eles estavam bem atrás. E se você reparar, no último segundo, a Sanders foi a primeira a subir na escada, seguida de MacArthur, e só depois os surfistas. E essa ordem de subida acontece nos dois finais. Mas no final, em que os surfistas vencem, por um milagre, a Sanders não está na área de relaxamento. E ela aparece bem atrás dos surfistas.
Como assim? Isso não faz sentido de forma alguma. Ela foi a primeira a subir, não estava nem um pouco cansada e tinha um preparo físico. Então, na minha visão, isso foi bem forçado. As cadetes de polícia venceram a corrida alucinante. Agora, nas temporadas do reboot, não precisamos nem teorizar. Priya se tornou a campeã da primeira temporada. Ela foi uma grande jogadora desde o início, era evidentemente a protagonista e foi escrita para isso. E como a temporada não tem um final alternativo e no início da segunda temporada do reboot todo mundo se refere a Priya como a vencedora da temporada passada, a gente já sabe quem venceu. E na segunda temporada, em uma grande final entre a vilã Julia e o sem personalidade do Caleb, Wayne saiu por cima e no último segundo venceu a temporada. E olha, eu e nem ninguém esperava por essa final. Mas faz sentido se olharmos para o histórico de vencedores, porque uma parte deles são de jogadores bonzinhos. E como nessa temporada também não tivemos um final alternativo, Wayne realmente é o campeão. E por fim, chegamos ao final do vídeo. Tivemos confirmações sobre alguns vencedores, teorias, algumas falas e dicas que nos fizeram pensar, mas agora eu quero ouvir de vocês. Dentre essas finais oficiais e alternativas, quem é o seu vencedor favorito? E vocês, tem alguma teoria ou algo que eu deixei passar que pode confirmar alguma final? Bem, deixem aí embaixo um comentário e eu vou adorar ler a opinião de todos vocês. Por hoje, ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!